E eu vou mostrar para vocês como o nome deles são escritos. E não é de qualquer forma, somente quem conhece. Amor, pega para mim, fazendo um favor. A tabuleta ali. Isso. Se alguém consegue ver, eu vou aproximar de vocês, ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Aqui contém nomes de alguns malachins. Estão vendo? Não são nomes gregos. Esses nomes, eu tenho os nomes, claro, mas não invoco e nem os convoco. Nem utilizo eles para proteção, tá? Bom, vamos lá. Portanto, o profeta Ezequiel, no Passuque 1 e verso 26, afirma que eles estão abaixo, ou seja, diretamente debaixo do trono sagrado de glória do Santo Kadosh Baruch Hu, o trono de glória de Hashem. Isso se refere aos tzadikim, aos santos. Bom, toda essa referência é trazido para os tzadikim, para os justos. E eles descreveram o assunto sobre os Hayot como sendo os carregadores do trono. Ou seja, eles estão debaixo do trono. Ou seja, eles servem por meio da expressão da energia. Eles servem por meio da expressão da energia. Bom, no Guia para os Perplexos, quem conhece esse livro, já leu esse livro, é um bom livro para você ler sobre esse assunto. Chama-se O Guia dos Perplexos, Maimônides. Ele elucida sobre o papel dos Hayot na vida do homem e também no campo espiritual. Você deve saber que no hebraico há um substantivo coletivo que denota os animais que foram usados e utilizados como simbologias. Estes são chamados também de Merkavá. Exemplos desse substantivo que são raros. E lembrando que Yosef Hatzadik, Yosef, que esteve no Egito, também utilizou uma carruagem. Bom, eu não vou adentrar nesse assunto, mas só dando uma prévia para vocês. Yosef Hatzadik, aquele mesmo que foi vendido pelos seus irmãos, ele cavalgou na carruagem. Carruagem, Merkavá. Merkavá, Malachins, Hayot. Conseguiu entender agora? Eu estou dizendo, a Torá não é um livro qualquer. Para você ter esse tipo de conhecimento, você tem que entender o quão complexo são estes assuntos. Não é um assunto simples. Eu não posso chegar aqui, abrir a minha Torá e contar relatos para vocês. Isso seria muito lindo. Seria bonito demais eu contar a história do grande tzadik, Moshe Rabbeinu, ou a história de Yaakov Avino, de Jacó, ou falar sobre David Amelech. Que linda história, maravilhosa. Falar para vocês sobre a abertura
do Mar Vermelho. Bom, vamos aprofundar sobre o assunto. Não é tão simples assim. Eu fico vendo algumas pessoas. Bom, isso é uma crítica minha, ok? Pessoas que leem a Torá no nível Pshat, que é esse nível literal, e querem ensinar para as pessoas o literal. É claro, o nível Sod da Kabbalah, é claro que é para um grupo fechado. Eu não posso expor aqui esses assuntos, mas eu estou apenas dando uma prévia para vocês. O quanto é importante você estudar a Torá, você estudar Kabbalah. Aqui está dizendo, chegou o anticristo 666. Olha, esse número é interessante. Dentro da Kabbalah, você não imagina o quanto é importante esse número, 666. Anticristo é uma palavra meia... Bom, quem sabe um dia a gente fala sobre quem realmente é o anticristo. Vocês não fazem ideia. Eu teria tanta coisa para revelar para vocês, principalmente para essa pessoa aqui que me chamou que escreveu aqui, chegou o anticristo 666. Se vocês soubessem realmente quem são, quem realmente é essa pessoa. Bom, vamos falar sobre os malachins, é bem melhor. Bom, quem mais utilizou a carruagem? Ber Mikebet. Essa é a passagem que prova especialmente que a Merkavá, em hebraico, ela denota de uma coleção de animais, assim como foi trazido pelo profeta Daniel. Bom, vamos lá. Uma Merkavá subiu e saiu do Egito, uma carruagem. Assim está escrito, que uma carruagem saiu do Egito. Carruagem, Merkavá. Merkavá, Hayot, anjos. Uma hierarquia de anjos. Como assim? Como assim? Uma hierarquia saiu do Egito? Uma carruagem saiu do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Portanto, podemos aprender que Merkavá denota aqui de 4 cavalos. Bom, veja que nada é por acaso. Preste bem atenção no estudo. Falamos sobre os 4 níveis da Torá. Agora fazemos uma analogia dos 4 cavalos. Os 4 cavalos que estavam na carruagem Merkavá que saiu do Egito. Yosef Hatzadik estava na carruagem Merkavá. Entendeu? Acredito que muitos de vocês entenderam o que eu estou falando. Eu tenho certeza absoluta que muitos que estão aqui são pessoas intelectuais, pessoas sábias, que sabem o que eu estou falando. Yosef Hatzadik, José do Egito, estava sobre uma carruagem com 4 cavalos. Carruagem Merkavá. Temos os 4 níveis da Torá: Pshat, Drash, Resh, Mesh e Sod. 4 níveis da Torá. O Sod, o 4º nível, Sod, é o nível oculto. Aí as pessoas, muito provavelmente, que alguns vão perguntar. Mas antes deles perguntar, eu já vou responder. Alguns já me perguntaram por que existe dentro da Torá esse nível Sod, oculto. Vamos se dizer que são 4 vestimentas que revestem a Torá, 4 roupas, 4 roupagens. Todas as vezes que você abre ela, a Torá, existe 4 roupagens aqui dentro. Existe o nível literal ao Sod.
O Sod é o oculto. Somente é revelado através de um malachim. Somente através de um malachim. Sabe quem visitou Adão Harishon? Quando ele houve a queda de consciência. Nem pecado não foi. As pessoas falam de pecado. É porque as pessoas não conhecem esses segredos. Infelizmente é isso. Houve uma queda de consciência. Veja. Quando Hashem fez a criação, alguns desses Hayot chegaram no trono e disseram: Santo, como que você fez outro santo igual a você, lá embaixo? Você fez os humanos parecidos com você. Veja bem. É interessante essa história. O Midrash fala sobre esse assunto. A Guemará traz também esse assunto. Interessante. Foi quando Hashem disse para eles: eles são a minha criação. Veja bem, desde o início, por que que eles não são amigos de vocês? Agora vem a cereja do bolo. No início da criação, esses Hayot subiram no trono e disseram: por que não mandaram nós cuidar do Gan Eden, do jardim? Por que fizestes o homem? Nós faríamos melhor do que eles. Bom, veja bem a história. A verdadeira história. Não esta história que a igreja te contou. Ela se deu início dessa forma. E esses Hayot não confrontaram Hashem. Porque ninguém pode confrontá-lo. Ninguém pode ir contra ele, de forma alguma. Eles apenas perguntaram: por que fizestes o homem? Por que não enviaram a nós? Nós temos todo o conhecimento de todos os mundos, temos conhecimentos de tudo. Por que não enviaram nós? Fizeste o homem? Hashem nos respondeu: se vocês tivessem descido lá, vocês fariam coisas piores do que eles. O que aconteceu? Alguns deles disseram para o santo: vamos descer lá e vamos provar para você que vamos ser melhores do que os homens que você criou. E alguns deles desceu aqui. E o que aconteceu? Muitos desses anjos ensinaram o homem a arte da guerra. Muitos desses anjos ensinaram a pintura, a arte, a dança, a música. Muitos desses anjos coabitaram com as filhas dos homens. E assim, transgrediram uma lei de não misturar pano de linho com algodão. Ou seja, misturaram o DNA humano. Bom, eu queria falar sobre esse assunto aqui, mas eu não posso. Não posso. É muito sério. O que ocorreu? Houve o Mabul. Houve o Mabul para exterminar todos os descendentes dos Malachins, todos aqueles que tinham nascidos
de anjos e humanos. Seus DNA foram misturados, como agora. Ah, como eu queria contar para vocês, como agora. Muito DNA foram misturados agora, nos dias atuais agora. Andaram mexendo no DNA humano, não foi? Vocês acham por quê? Houve o Mabul, o dilúvio, a história de Noa, linda, maravilhosa foi a história de Noa. Tá lá, Noé bem velhinho, fabricando uma arca para o dilúvio. A história de Noa. Noa então construiu o barquinho para salvar tua família do dilúvio. Não foi só isso que aconteceu. Bom, resultado. Lembra dos animais que adentraram na arca? Alguém se lembra dos animais? Todos os animais têm um significado. Todos, sem exceção. Não vai dar tempo de eu trazer hoje aqui. Todos aqueles animais têm uma simbologia. Não são animais, leão, tigre. Tudo bem, está escrito. No nível literal, mas não é isso. Há um outro segredo nisto. Vamos lá. O dilúvio devastou. Dizem então que foi algo local. Outros historiadores dizem que foi global. Ninguém consegue trazer a legitimidade do que aconteceu. Vamos entender uma coisa. Muitos desses malachins descendentes fugiram, se esconderam. Muitos deles se esconderam em algumas nações. Algumas nações são descendentes legítimos destes malachins. É sério. É muito sério o que eu estou dizendo. E muitos deles estão no poder. Tem muitos aí que falam sobre teoria da conspiração. Eu não quero entrar nesses assuntos. Mas uma grande parte dos líderes mundiais são descendentes dos Nefilim. Isso é bíblico. E muitos deles, de novo, mexeram no DNA da humanidade. Por quê? Quando eu disse que eles não são amigos de vocês, eles não são. Eu digo isso com toda sinceridade. O pouco de conhecimento que eu tenho, eu sei tudo que eu estou dizendo para vocês. Eles não são amigos de vocês. Desde o início da história, eles desceram aqui. E o que trouxeram para a humanidade foi guerra, tirando, com exceção de outras hierarquias que traziam profecias para os tzadikim. Conhecimento, existe uma exceção. Teve outros. Hoje, a religião os classifica como Satã, Satanás, a estrela da manhã. Classificam ele com vários nomes. Isso não existe. E eles desceram aqui, coabitaram com as filhas dos homens, nasceram gigantes, filhos gigantes, começaram a devastar a terra. Houve, eu não sei se eu posso dizer a palavra, eles estavam alimentando com seres humanos, eles trouxeram a guerra, ensinaram o homem a arte da guerra, as mulheres a arte da pintura e muito mais ainda. Tem alguns nomes hoje muito conhecidos que são descendentes deles. Tem mais. Os descendentes de Caim, vocês não sabiam disso, né?
Um outro segredo que estou dizendo para vocês: existem entre nós descendentes de Caim. Caim não era filho de Rava, de Eva. Um outro segredo: não era filho de Rava. Por isso houve o primeiro, seu irmão contra Abel, Ravel. Eles eram irmãos por parte de pai, não de mãe. A serpente não era uma cobra, e sim um anjo, uma entidade feminina. Teve algumas pessoas que mandaram mensagens dizendo que malachins não têm sexo. Não, claro que não. Mas quando há uma transformação, uma vestimenta com roupagem humana, tem sim. Para as mulheres, existe uma entidade que se apresenta como homem. Tem muitas mulheres que já dormiram com essa entidade. É sério. Provavelmente vocês já sabem dessas histórias. E isso é fato. E existem homens com problemas sexuais que já dormiram com esta entidade feminina. É muito segredo, eu estou falando aqui e ainda não consegui chegar na parte dos malachins. São tantos assuntos, são tantas coisas que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, mas eu não posso. Eu não posso dizer. Tem um pessoal aqui que está pedindo para mim falar. Nessas redes sociais é impossível eu falar sobre essas coisas. Falar sobre nomes, falar sobre essas doenças. Se eu sou cristão, não sou cristão. Daqui a pouco eu vou estar respondendo. Sim, Caim era filho de Lilith. Exatamente isso. Acertou. E eles deixaram descendentes. Ok? Vamos lá. Portanto, foi declarado de acordo com o sentido literal das palavras dos 4 Hayot, que também são chamados de as bestas, por causa da sua semelhança com a Merkah, que consiste de 4 animais individuais. É sabido que existem homens cujo rosto é como o rosto de animais. Lembra quando eu falei que eu ia falar sobre os animais? Chegou a hora. Bom, você conhece uma pessoa que a sua face se parece muito com a face de um animal? A aparência. Você já prestou atenção nisso? Existem pessoas que têm o formato do rosto como o formato de leão, por exemplo, formato de animais. Eu vou falar só um pouco sobre esses assuntos. Portanto, o rosto de alguma pessoa sendo o rosto de um leão, ou de uma outra pessoa como sendo o rosto de um boi. Assim por diante, o rosto do homem é descrito de acordo com a forma do seu rosto. E este se assemelha à forma do rosto de outros animais, pelas expressões, as expressões do seu rosto, como sendo o rosto de um boi, ou o rosto de um leão, ou até mesmo o rosto de uma águia. Os nossos tzadikim descreveram o rosto humano inclinado para as formas de várias espécies. Podem ver. Normalmente essas pessoas são formadas de um caráter extremo. Preste bem atenção. As expressões do rosto são expressões de um animal. Lembra dos animais subindo na arca de Noa? Vamos chegar lá. É impossível falar essas coisas, eu não posso trazer esses assuntos. Eu fico com vontade de falar, mas eu não posso. Depois eu sou chamado a atenção por isso. O profeta, então, ele descreve o rosto humano inclinado para várias espécies. Essa interpretação pode ser apoiada por 2 provas. Primeiro, o profeta diz a palavra Hayot em geral. Bom, a sua aparência é esta. Ele tem a forma de um homem, rosto de um homem, rosto de um boi
rosto de um leão e o rosto de uma águia. Assim foi trazido pelo profeta Ezequiel.